No último capítulo de My Hero Academia vemos o despertar de Bakugou e toda a sua determinação em tentar derrotar o Shigaraki. Apesar de seus inúmeros ferimentos por todo seu corpo, Bakugou foi para cima de Shigaraki de uma forma bastante prudente e desafiadora, que reflete perfeitamente a maneira como ele leva a sua vida. Sendo um dos personagens mais importantes para a história de My Hero, mesmo que seja odiado por boa parte dos fãs, a morte de Bakugou não estava na esperança dos fãs nesse arco final. Talvez muitos estivessem esperando a morte de All Might ao invés da morte do Bakugou, o que está causando um grande debate entre os fãs se Bakugou realmente irá morrer ou não. E nesse vídeo irei mostrar algumas pistas que mostram que o tempo de Bakugou dentro da obra realmente acabou nesse capítulo. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Já deixa seu like e se inscreve no canal, são vídeos novos toda semana, dia sim, dia não, com o melhor sobre My Hero Academia e o mundo dos animes e dos mangás. Bora pro vídeo. O primeiro ponto que temos é que o arco do personagem já foi concluído dentro da história. Desde que ele foi mostrado pela primeira vez em My Hero, até pouco tempo atrás, Bakugou estava longe de ser o personagem mais interessante da história. Com sua poderosa individualidade de explosão, Bakugou acabou achando que ele era superior a todos e sempre exibia sua força de forma desnecessária, tendo muito dessas vezes para intimidar o próprio Midoriya, que não tinha a sua individualidade. Quando os dois enfim entraram para o curso de heróis da Way, as coisas começaram a mudar e Bakugou teve que começar a ver que Midoriya agora podia acompanhar o seu poder e às vezes até mesmo ultrapassar ele. Isso para Bakugou foi bastante difícil dele engolir, já que a sua grande autoimagem estava ligada diretamente a ser pelo menos mais forte do que Midoriya, e ver aquele que ele sempre tirou sarro superá-lo deixou ele bastante furioso. Essa raiva e hostilidade que Bakugou tem em relação a Midoriya acabou diminuindo quando ele descobre a verdade sobre o All For One de Midoriya, e mesmo que eles continuem sendo rivais, podemos ver que os dois começaram a ter um relacionamento um pouco mais saudável. Mas o relacionamento entre os dois de fato só vai mudar durante a Guerra da Libertação Paranormal, quando Midoriya salva a vida de Bakugou, onde ele acaba se desculpando com Midoriya com todo o bullying que ele fez com ele durante a infância, e também ele faz todas as reparações necessárias para Midoriya, tendo aprendido a lição assim de não julgar os outros apenas por sua individualidade. Sendo assim, no que diz respeito às suas relações interpessoais, pelo menos Bakugou não deixou nenhuma ponta solta. O segundo ponto que temos é o despertar da sua individualidade. Enquanto lutava contra o Shigaraki, Bakugou satisfez todas as condições necessárias para que sua poderosa individualidade de explosão passasse por um processo de despertar. O super movimento cluster que ele aperfeiçoou levou o poder da sua individualidade ao extremo, mesmo que seja contra oponentes mais fracos. Combinado com a dor dos ferimentos que Shigaraki continuou a atacar ele, a luta de Bakugou com o vilão constituiu a situação mais estressante que ele já teve durante toda a sua vida. Logo antes da sua morte, Bakugou estava usando sua individualidade como ele nunca tinha feito antes em My Hero. Enquanto ele durante todo o tempo estava restrito apenas a criar explosões com o suor da palma das suas mãos, de repente ele evoluiu assim sua habilidade e foi capaz de inflamar o suor por todo o seu corpo. Isso adicionou ainda mais poder e velocidade às suas explosões, permitindo que ele superasse Shigaraki em um certo ponto. Uma vez que sua individualidade passou por esse despertar, Bakugou atingiu o pico do seu potencial e ele só poderia se tornar mais forte se ele sobrevivesse para aprender a usar o seu novo conjunto de habilidades com muito mais eficiência. Sua personalidade o levou ao seu destino final. Desde sua introdução em My Hero, Bakugou teve uma fixação quase obstinada com a vitória completa, não importa quais probabilidades de luta ele pudesse enfrentar. Mesmo durante o seu exame prático, que era apenas um teste, ele se recusou a aceitar que não poderia derrotar All Might. Naquela época, é o herói número 1 do mundo, chegando a dizer que ele até mesmo se destruiria se isso significasse a vitória em seus termos. Dado que era um exame bastante simples, Bakugou não estava em perigo real, mas sua falta de vontade de desistir forçou que All Might o nocauteasse, para impedir que ele pudesse assim se ferir. Na época, esse espírito inflexível de Bakugou foi celebrado, mas pode ter sido a própria característica que o matou. Apesar dos muitos ferimentos que ele sofreu nas mãos de Shigaraki, que não eram nada leves, ele se recusou de desistir do desafio de enfrentar o vilão mais poderoso. Contra um oponente tão poderoso quanto All Might, mas nem de longe tão benevolente, a única opção para Bakugou era a morte. Ele teria continuado assim atacando de qualquer maneira até que ele literalmente não pudesse mais fazer nada. Da mesma forma foi com Shigaraki. Ele se levantou e foi lutar novamente, mas diferente de All Might, Shigaraki não é seu professor e o que vimos foi Shigaraki desferir um ataque que abriu um buraco no peito de Bakugou. E por último temos um que está rodando bastante aí na comunidade.
Bakugou pode ser revivido? Vimos que Bakugou sofreu bastante nessa sua morte. É bastante seguro que supor que Bakugou que conhecemos saiu da história para sempre. No entanto, isso não significa que ele não poderia retornar em uma outra forma. Uma teoria bastante popular de My Hero que rola ao longo dos anos prevê que Bakugou está ligado de alguma forma com o misterioso segundo usuário do One for All, onde ele pode ser um descendente do segundo usuário, onde ele pode também ser de alguma forma o próprio segundo usuário em duas estações de tempo diferentes, considerando assim a semelhança nos traços que os dois possuem. É um cenário altamente improvável, mas pouco antes da morte de Bakugou, algo sobre sua tenacidade lembrou a Alpha One o mesmo medo que ele sentiu uma vez em relação ao segundo usuário. Essa instância singular está longe de confirmar a teoria de que Bakugou possa ser um viajante no tempo, mas a inclusão do segundo usuário em um momento crucial para Bakugou implica vagamente que os dois compartilham de alguma conexão. Mas e aí, o que você acha? O Bakugou vai morrer ou não vai morrer? Deixe aí sua opinião nos comentários. Pra mim essa morte do Bakugou vai ter um impacto bastante grande. Vamos lembrar que o Midoriya tá saindo lá de onde ele estava com a Touga e com o restante do pessoal em direção ao Way flutuante lá, que é onde está o Shigaraki e o Bakugou. Quando ele chegar lá, se ele vê o Bakugou morto no chão, consequentemente ele vai lutar assim de início já com todo o seu poder, basicamente. É arriscado também considerar que ele pode até mesmo perder o controle e cagar as coisas assim em um determinado momento. Mas levando em consideração todos os portadores que agora estão na sua mente, pode ser que eles possam controlar ele dessa fúria de ódio que ele vai sentir. No começo da guerra, quando ela foi anunciada, eu acreditaria, como eu falei lá no início, que quem ia morrer era o All Might, porque o All Might é o treinador do Midoriya e teria um impacto muito maior dentro da história do que o Bakugou. Mas aí vamos ver se o Bakugou realmente vai morrer, mas eu acredito que ele vai morrer mesmo para ter um impacto bastante importante dentro da história. Então é isso, deixa sua opinião aí nos comentários, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado de coração por ter ficado até aqui, continue em nosso canal assistindo um desses vídeos de Boku no Hero que estão aparecendo aqui na tela. Te espero no próximo vídeo. Valeu!